Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz a vocês que estão presentes aqui no Santuário São Francisco de Assis, Pampulha, Belo Horizonte. Aqui participam conosco no santuário membros do Santuário Saúde e Paz, das paróquias Coração Eucarístico de Jesus, Bom Pastor, Santa Maria, Mãe da Misericórdia, e os seminaristas do Seminário Eucarístico de Jesus, Coração Eucarístico de Jesus. Bem-vindos, bem-vindas. É com alegria que nós coordenamos esta leitura orante de hoje. Eu sou irmã Romi, das Irmãs Paulinas, atuo no serviço de animação bíblica. E nós iniciamos neste momento a nossa leitura orante com o sinal da cruz e uma invocação às luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Para nós entendermos melhor a palavra de Jesus de hoje, vamos situar-nos um pouco. Jesus está andando em cima do pórtico do templo de Jerusalém, é o pórtico de Salomão. Naquilo se aproximaram alguns judeus, perguntando a Jesus e insistindo com ele: diga-nos abertamente se você é o Cristo, se você é o Messias. E Jesus responde: eu falei abertamente até agora, né? E aquilo que eu falei em nome de meu Pai dá testemunho de mim. Mas eles não acreditavam em Jesus e continuavam a desafiá-lo. E Jesus fala para eles que as ovelhas dele escutam a voz dele. E é o final do capítulo 10 do Evangelho de João, onde Jesus conta a parábola do bom pastor. E no final desta parábola há essa interferência de alguns judeus junto a ele. E ele falou que eles não são das ovelhas dele. Só para vocês entenderem melhor ainda esse evangelho, haviam muitos pastores com seus rebanhos no tempo de Jesus. E construíram um grande redil, onde, no final do dia, cada pastor levava suas ovelhas e cordeiros. E um ou dois pastores, conforme o tamanho deste redil, cuidavam à noite dessas ovelhas, para que ninguém roubasse, nenhum lobo os assaltasse. E esse pastor, ou estes pastores, na manhã seguinte, vinham todos aí para pegarem as suas ovelhas. E cada pastor entrava no redil, numa portinha bem estreita, e chamava as suas ovelhas. Do meio de uma multidão de ovelhas, só se levantavam aquelas que eram daquele pastor.
Por isso, Jesus, nesta palavra de hoje, ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Aquelas que não são minhas ovelhas, no caso, alguns judeus, que não entendiam e não aceitavam e não acreditavam nas palavras de Jesus. Então, com essa motivação inicial, nós podemos ouvir a proclamação do Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho segundo a comunidade de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto que acabamos de ler fala que as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem, não é? Aquelas que são minhas, ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos e nem da mão do Pai, não é? E eu e o Pai somos um. Ele conclui, né? É isso que diz o texto. Então, agora, nós podemos cantar o refrão aclamando Jesus como nosso pastor. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Neste segundo momento, nós passamos para a meditação. O que Jesus respondeu para alguns judeus que insistiam com ele para saber se ele era o enviado de Deus, o Messias? O que significa para mim, para você, escutar a voz de Jesus? Seguir de fato os ensinamentos de Jesus? O que este texto diz para mim e diz para você? Vocês podem livremente falar daquilo que chamou a sua atenção. Chamou a minha atenção essa frase dele: minhas ovelhas ouvem minha voz. Então me chama a atenção para eu ouvir a voz de Deus, ouvir os seus sinais e segui-lo. Como segui-lo? No seu jeito de ser, no amor misericordioso, na misericórdia, no perdão, no amor ao próximo, no ouvir o outro. Esse segmento que me fez, prestar muita atenção quando ele diz
que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, que eu possa ouvi-lo. Isso que me chamou muito, e que eu e o Pai possamos ser um. Ao meu ver, quando ele coloca dessa forma, que independente da situação que nós estejamos passando, ele jamais nos soltará, jamais nos deixará. Ele nos dá a vida eterna. Se nós crermos e seguirmos, o que ele nos propõe, nós estaremos bem e ele estará conosco até o fim. Ainda no versículo 29, a certeza que o Jesus nos dá de que estamos ligados ao Pai, por Ele, diretamente ao Pai. E a nossa obrigação, o nosso dever, a nossa atenção de estar atentos no dia a dia, na nossa caminhada, na nossa busca, na nossa resposta, que o Senhor está conosco e ninguém vai nos arrancar das mãos do Pai. E essa garantia, quem nos dá é o bom pastor. No versículo 30, eu e o Pai somos um. A comunidade de João vem aqui nos afirmar que Jesus veio revelar o Pai e que Ele e o Pai são um. Logo, nossa crença no que Jesus veio encarnar e conviver conosco é realmente a certeza de que Ele e o Pai são um, como isso já está em algumas passagens das Escrituras Sagradas. A passagem que me tocou é: ninguém vai arrancá-las de minha mão. E aquela ovelha que está na mão de Jesus é porque o segue. E o segue porque ouve a sua voz. E para ouvir a voz de Jesus e segui-lo, é porque tem intimidade com essa voz. Reconhece a sua voz. Está atento, vigilante, para quando ouvir esta voz, atendê-la. E assim, estando na mão de Jesus, é também estar na mão do Pai. E nessas mãos, nada pode ter força maior que ela, porque são forças de vida que vencem a morte. Eu gostaria de comentar sobre o versículo, ainda sobre o versículo 27, em que nosso Senhor Jesus Cristo diz: eu as conheço e elas me seguem. Aqui, para mim, é forte essa palavra de Jesus, de que Ele nos conhece, né? Ele conhece as suas ovelhas. Então, mais do que nós mesmos, Ele já sabe aquilo que precisamos, né? Aquilo que a ovelha precisa, quais são as dificuldades da ovelha, quais são os caminhos que a ovelha precisa trilhar. E não tem como também ler essa passagem sem lembrar daquela que nosso Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará nas trevas. As ovelhas que seguem o bom pastor caminham no caminho de luz, não no caminho de trevas. E o próprio discípulo, São Pedro, ele diz, quando Jesus falava sobre o caminho: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Essas palavras que nós meditamos aqui hoje, elas são também essas palavras de vida eterna que tocam o nosso coração e nos leva a reconhecer que nosso Senhor conhece cada um de nós
e que nos resta, e que nós somos convidados a nos abandonar inteiramente em suas mãos, reconhecendo como nosso pastor de nossas almas, de nossas vidas. Isso que o William falou, Jesus confirma: eu dou a elas a vida eterna. Então, é essa certeza, não é? Nas palavras de Jesus, não em nós, é nele, né? Muito bem. Nós então podemos cantar o refrão meditativo e passamos para o outro passo. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Este é um momento da contemplação, de um encontro profundo com o Deus revelado em Jesus Cristo, sobretudo neste texto maravilhoso de hoje. Eu e o Pai somos um. Vamos ouvir Deus no nosso coração, no nosso interior, falando a nós o que significa essas palavras profundas de unificação entre Ele e o Pai, que Ele nos faz o convite para nos unirmos a Ele e ao Pai. Percebamos no nosso coração, no nosso interior, os sentimentos, os desejos, as moções que o Espírito suscita em nós. Deixa que Deus fale ao seu coração. Ouça-o neste silêncio profundo, um silêncio amoroso de escuta e de acolhida. Passamos ao passo seguinte. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Nessa profunda intimidade com o Senhor, vamos agora na liberdade dos filhos e das filhas de Deus, manifestar a Ele aquilo que Ele suscitou, moveu em nosso coração. Pode ser uma ação de graças, uma súplica,
um louvor a Deus, à fidelidade de Jesus ao Pai, aquilo que o nosso coração nos falar. Falemos a Deus. Senhor, venho te agradecer, porque vós sois meu pastor. Nada me faltará se me conduzis, e sinto a vossa condução em minha vida. Sim, Deus e Pai, nesta hora, eu quero te pedir, baseado na tua palavra, na palavra de teu Filho Jesus, que haja um só rebanho e um só pastor. Te peço, Senhor, pela paz do mundo, pela paz das nações, pela paz da nossa nação, que haja um só rebanho e um só pastor. Obrigado, Senhor, por estar aqui neste momento de uma oração tão profunda, oração orante. Me faz voltar a uma outra passagem em que os apóstolos achavam difíceis e duras as palavras que o Senhor preferia. E ele disse: se vocês quiserem ir embora, também pode fazê-lo. Foi quando Pedro respondeu: só tu tens palavras de vida eterna. Aonde iremos nós? O Senhor é o nosso pastor. Senhor da vida, eis-me aqui. Chama-me pelo nome, para que eu te siga, e tua voz em tudo me conduza, para onde tu me envias, fazendo-me uma contigo. Eis-me aqui, teu bom pastor. Senhor, que queres de mim? Quero ouvir tua voz. Chama-me pelo nome. Chama-me pelo nome. Eu quero ouvir tua voz e sentir esta consonância, esta unidade tua e do Pai. Quero ser uma ovelha a segui-lo. Senhor Jesus, concede-me maior docilidade para seguir os seus ensinamentos, para seguir a sua misericórdia e a sua bondade e gratuidade em tudo o que eu realizo. Que tudo possa ser para a tua glória e o louvor do seu nome. Marcos, Mateus, Lucas, comunidade de João, escreveram os evangelhos que nós conhecemos. Senhor, pela inspiração do Espírito Santo, dê-nos a fé, a intrepidez de escrever um novo evangelho para essa humanidade que hoje vive num contexto diferente, mas que jamais abandonem os valores da fé, os valores da paz, os valores da unidade e o seguimento a Jesus Cristo. Podemos cantar o refrão meditativo. Ó sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis
Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Nesse último momento de nossa oração, a ação. Que gesto concreto, que prática eu gostaria de viver durante esta semana para preparar-me para a liturgia do dia 8 de maio, que é este mesmo Evangelho. Este gesto concreto pode se traduzir num gesto muito simples de ficar atento, atenta à voz de Jesus, que se manifesta no clamor das pessoas que convivem conosco, nas pessoas que vivem uma realidade de rua, de necessidades. E ouvir a voz de Jesus e seguir os seus ensinamentos, praticando aquilo que Jesus fez quando estava no nosso meio. É isso que ele nos convida a fazer para viver a sua palavra. Podemos cantar o refrão meditativo. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Com o Senhor que conosco caminhou nesta leitura orante, que nos inspirou e nos levou a partilhar a sua palavra, aquilo que foi forte, nós concluímos agradecendo a sua presença no nosso meio, também a participação de cada um e de cada uma, bem como a você que participou pela TV Horizonte, Rádio América e demais meios, que essa experiência da palavra possa ser uma preparação eficaz para a liturgia da palavra. E agradecemos a Deus por esse momento, a vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna.